você do Pernambuco conservador, não é fácil não. Não é fácil eleger socialista. O povo um dia vai aprender. A Margaret Thatcher, a primeira premier britânica, disse antes de falecer no parlamento britânico: o problema do socialismo é que, no final das contas, você esgota o dinheiro dos outros. Isso mesmo, vou repetir. O problema do socialismo é que, no final das contas, você esgota o dinheiro dos outros, ou seja, de terceiros, não é dos outros. Isso mesmo. Aqui no Nordeste, a predominância, a tradição de governo de viés socialista realmente é impressionante. E eu pergunto para você, onde o comunismo deu certo? Seria coincidência aqui no Nordeste ser a região que enfrenta maiores dificuldades para o progresso, né? Onde se vê com mais nitidez a miséria, né? Os problemas sociais, as crises econômicas, as dificuldades de gestão, enfim, é difícil ver as coisas acontecer aqui na região Nordeste, não é? Então, assim, vamos traçar aí o perfil atualmente, né, hoje, dos governos aí da região Nordeste, né? E todos têm algo em comum, né? Que são esquerdistas, né? Viés esquerdistas, né? São aqueles marxistas, leninistas, né? Aqueles que defendem a bandeira do Karl Marx da esquerda, não é? Sempre voltado para social, assistencialista, sempre usando o nome do trabalhador, o nome do povo para se eleger, sempre fazendo promessas magníficas, não é? Impressionante, encantando as pessoas, não é? São como encantadores de vigário, não é? Ou contos do vigário, não é verdade? Eles sempre contam uma história bonita nas eleições, prometem maravilhas do sétimo mundo e no final não acontece nada, acontece tudo o contrário, as pessoas se decepcionam, mas fica o questionamento: por que essas pessoas, por que os eleitores, por que a população insiste em eleger políticos de viés socialista? Será que não está na hora das pessoas comuns lerem um pouco, estudarem um pouco da história do socialismo no mundo, antes de compreender o que acontece aqui no Brasil, não é? Por exemplo, nossos vizinhos aí, uma história recente, a Venezuela, né? Hugo Chávez lá atrás defendeu o bolivarianismo, né? Esse comunismo aí tupiniquim. E o que aconteceu com a Venezuela? É preciso falar. Precisa de um exemplo mais nítido. A população da Venezuela hoje está lá, comendo até cachorro nas ruas. Você anda nas ruas, no centro das cidades, das grandes cidades aqui, não é, do Brasil, e você vê muitos venezuelanos nas ruas pedindo ajuda, mendigando. Isso foi resultado do socialismo lá na Venezuela, começando com Hugo Chávez. Nicolás Maduro deu prosseguimento e hoje diria que mais de 80% da população está insatisfeita com o governo. Mas se é uma democracia, por que não tirar? Será que lá o poder não emana do povo? Emana do povo, sim. Acontece quando um ditador ele assume, não é, o poder, ele quer se perpetuar. Ele é insensível à vontade popular. Então vamos voltar para o Brasil, em particular para a região Nordeste. Vamos traçar aí o perfil atual dos governos do Nordeste. Bahia. Rui Costa, político de esquerda e filiado ao PT. Alagoas. Renan Filho, MDB, filho de Renan Calheiros. Aquele que já teve 13 processos no STF e nunca foi condenado. Sergipe. Berivaldo Chagas, PSD. Pernambuco. Paulo Câmara, PSB. Paraíba. João Azevedo, PSB. Rio Grande do Norte. Fátima Bezerra, PT. Ceará. Camilo Santana, PT. Maranhão. Flávio Dino, PCdoB. E Piauí, Wellington Dias, PT.
Rui Costa, governador da Bahia. Abre aspas para Rede GN, de 21 de nove de 2019. O presidente estadual do Democratas, José Carlos Aleluia, declarou que seu partido, exercendo o dever de oposição, há anos vem denunciando a maracutaia do Instituto Brasil com o PT na Bahia. Agora, com a delação da presidente do Instituto, Dalva Selle, publicado pela revista Veja desta semana, o escândalo ganha repercussão nacional e todo o país toma conhecimento dos envolvidos no esquema de desvio de recursos do Fundo de Combate à Pobreza. Entre eles, o candidato petista a governador, Rui Costa. Agora, no Farol da Bahia, de 8/10 de 2020. Abre aspas. Descumprindo a lei de responsabilidade fiscal, pois o governador da Bahia que mais pediu empréstimos às instituições financeiras desde 2015. Foram efetuadas 6 compras de respiradores, através do Consórcio Nordeste. As compras foram realizadas através de mensagens de texto. Isso levou o advogado Maurício Costa a preparar um pedido de impeachment contra o governador. A operação teve um prejuízo de 49 milhões, já que os respiradores nunca foram entregues. Houve também denúncia de falsos atestados de óbito. Agência Brasil, 19/8 de 2019. Abre aspas. Justiça Eleitoral caça mandato do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas. O Tribunal Regional Eleitoral, TRE, de Sergipe, decidiu hoje, 19, cassar o mandato do governador do estado, Belivaldo Chagas, e da vice-governadora, Eliane Aquini, por abuso de poder político. Por 6-1, o tribunal entendeu que o governador usou a máquina pública em favor de sua reeleição nas eleições do ano passado. Apesar da decisão, Belivaldo e Eliane devem continuar no cargo enquanto recorrem ao Superior Tribunal Eleitoral, em Brasília, para derrubar a decisão local. De acordo com a informação do TRE, o abuso do poder ficou caracterizado por meio da assinatura de ordem de serviço para obras às vésperas do início do período eleitoral. A reportagem entrou em contato com o gabinete do governador, mas não localizou nenhum funcionário para comentar a decisão. Fecha aspas. Renan Filho, governador de Alagoas. Abre aspas para o jornal Gazeta de Alagoas, de 14/12 de 2009. Pressionado por mais uma operação da Polícia Federal em seu governo, Renan Filho, MDB, acelerou os passos e tenta emplacar uma agenda positiva em meio à descoberta por órgãos de controle e um esquema que pode chegar a 30 milhões da Secretaria Estadual de Saúde, a CESAL. Durante seus 2 mandatos, as equipes federais já realizaram 5 operações contra irregularidades e fraudes, sendo 3 delas apenas na pasta da saúde, e com 3 secretários diferentes. Os valores envolvidos no esquema passam, segundo as investigações da Polícia e do Ministério Público, de 280 milhões. A primeira vez que a Polícia Federal alcançou o governo foi na Operação Sucupira, desencadeada em 2017. O esquema descoberto envolvia a Secretaria de Estado de Saúde, o Instituto de Tecnologia Informática e Informação de Alagoas, ITEC, a Agência Reguladora de Serviço de Alagoas, ARSAL, e a Agência de Modernização da Gestão de Processos, a ANGESP. A fraude promovia servidores públicos que exercem funções relevantes no governo Renan Filho, o acesso ilegal a curso de mestrado na UFAL. Desde o início de sua gestão, Renan Filho deixou claro em vários momentos que quem manda no executivo é ele. E mesmo nas negociações políticas para a composição do governo, jamais deixou de escolher os secretários para as pastas mais importantes e com maior volume de recursos.
A exemplo da educação e da saúde, ambas envolto em investigações federais, só nesta última pasta foram realizadas as operações Sucupira, Correlatos e a última deflagrada na semana que passou, Florence, Dama da Lâmpada. A Operação Correlatos, deflagrada em 2017, investigou um esquema que pode ter movimentado mais de 200 milhões para a compra fracionada de medicamentos da Secretaria de Saúde. No inquérito, a Polícia Federal revelou que a prática era comum dentro do órgão. E de 2010 a 2016, o montante envolvido no esquema é de 237 milhões. As maiores cifras, porém, são relativas a 2015 e 2016, primeiros anos de Renan Filho, à frente do governo de Alagoas. A Operação Casmurros, deflagrada pelo Ministério Público Federal e Polícia Federal em setembro último, levou à cadeia servidores comissionados da Secretaria da Saúde, pasta controlada pelo secretário e vice-governador Luciano Barbosa, e também o diretor-presidente da Agência de Modernização da Gestão em Processos, Wagner Moraes, amigo pessoal do governador, e que o acompanha desde a época em que ele era prefeito de Murici. Na Operação Casmurro, o esquema descoberto pelos órgãos federais aponta para um complexo e nebuloso contexto de licitação suspeitas, que movimentaram mais de 21 milhões. A Operação Florence, Dama da Lâmpada, culminou com pedido e decretação da prisão de 16 pessoas, incluindo servidores públicos estaduais e parentes de políticos citados em esquema que desviou cerca de 30 milhões na Secretaria de Estado da Saúde, a partir de contratos fraudulentos que envolvia a empresa LP da filha do vice-governador Luciano Barbosa e o Instituto de Ortopedia de Alagoas, IORTAL, responsável pelo fornecimento de próteses e órteses aos maiores hospitais de Alagoas. Em um desdobramento da Operação Lava Jato, em novembro passado, o governador Renan Filho foi intimado a depor pelo Supremo Tribunal Federal, na investigação que apura o recebimento de propina, na campanha de 2014. A investigação do delegado da Polícia Federal, Bernardo Guidali, apontou após depoimento de delatores que o dinheiro de propina chegou até o comitê de Renan Filho por meio de notas fraudulentas da empresa GPS Comunicações, que é de propriedade do marqueteiro pessoal do governador, Carlos Adriano Geras, e também de doações para o diretório do MDB em Alagoas. Após 6 anos no comando do Estado, Renan Filho se vê cada vez mais envolto em denúncias e acusações de irregularidades apuradas por órgãos federais. Sobre operações e as implicações, ele mantém uma de suas principais características quando se trata de denúncias contra si e o seu governo. Se cala e não responde objetivamente sobre nenhuma das acusações imputadas. Paulo Câmara, governador de Pernambuco. Folha de São Paulo, 22 de novembro de 2018. Abre aspas. Órgão da polícia é extinto por governador de Pernambuco. O órgão investigaria suposta fraude em estádio. João Valadares. O ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell, determinou que o inquérito que investiga o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, por supostas fraudes e superfaturamento na construção da Arena Pernambuco, seja remetido para a Justiça Estadual. Na decisão, proferida no dia 12 de novembro, o magistrado ordena que os autos sejam encaminhados à vara de crimes contra a administração pública e ordem tributária da comarca do Recife. As novas diligências, a exemplo de casos anteriores, ordinariamente deveriam ser realizadas pela DECASP, Delegacia de Crimes contra a Administração e Serviços Públicos. Mas o órgão da Polícia Civil de Pernambuco foi extinto pela Assembleia Legislativa no início deste mês, a partir de projeto de lei que tramitou em regime de urgência, enviado pelo governador Paulo Câmara. A Polícia Federal confirmou que, como o inquérito foi remetido para a Justiça de Pernambuco, novas investigações devem ser conduzidas pela Polícia Civil. A delegada Patrícia Domingos, que investigava 7 deputados, um vereador
e empresários ligados ao PSB, que é o partido do Paulo Câmara, havia sido removida para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. Ela tinha retornado à DECASP nesta segunda-feira, 19, após liminar da Justiça que ordenou a retomada dos trabalhos por 45 dias, para que a investigação em andamento fosse concluída. No entanto, na tarde desta quarta-feira, o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Adalberto de Oliveira Melo, acolheu o pedido do governo e derrubou a decisão. A lei que extinguiu a DECASP e criou o Departamento de Combate ao Crime Organizado, DRACO, foi aprovada no dia 31 de outubro por 30 votos a favor e 6 contrários. A Polícia Civil diz que, com a lei aprovada, haverá fortalecimento das investigações, ao contrário do posicionamento de várias entidades, incluindo a OAB e a ADEP, Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco. O governo assegura que a mudança vai reforçar a investigação dos casos de corrupção e que nenhum procedimento em andamento será encerrado. Além de Paulo Câmara e Geraldo Júlio, são investigados no mesmo procedimento o senador Fernando Bezerra Coelho e o deputado federal Tadeu Alencar. Fecha aspas. Veja, 9 de fevereiro de 2020. Abre aspas. Governador da Paraíba responde a inquérito no STJ. A amizade com Ricardo Coutinho, o ex-governador alvo de investigação por desvios na saúde e educação, está dando muita dor de cabeça ao atual mandatário. Governador da Paraíba, João Azevedo já tem um inquérito para chamar de seu, no Superior Tribunal de Justiça. A amizade com Ricardo Coutinho, o ex-governador, alvo de uma investigação na Polícia Federal por desvio da saúde e educação do Estado, está dando muita dor de cabeça ao atual mandatário. No mês passado, o radar mostrou que a investigação do Ministério Público da Paraíba sobre o ex-governador Coutinho esbarrou em Azevedo e seus acertos com empreiteiras freguesas da Lava Jato. O ex-secretário de Turismo, Ivan Buriti, fechou delação e revelou que Azevedo, ainda em 2014, realizou uma reunião com o consórcio de empreiteiras que constrói o Canal da Transposição no São Francisco, no Estado, para decidir a partilha da propina que seria repassada à política. Blog do Gustavo Negreiros. Abre aspas. Fátima Bezerra tem que ser investigada pelo MPF e Polícia Federal. A governadora Fátima Bezerra pagou quase 5 milhões por respiradores que não existem. O dinheiro saiu do Rio Grande do Norte, antecipado, mas não chegaram as máquinas que podem salvar vidas. Lembrando que, no mercado, respiradores custam 53 mil, mas foi pago 166 mil, 3 vezes mais que o valor do mercado. Obviamente que pode ter sido só incompetência. Não se deu ao trabalho de saber se a empresa tinha capacidade para fazer a entrega ou recebeu o dinheiro de forma antecipada. A governadora Fátima Bezerra precisa ser investigada pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. É necessário saber se foi apenas uma displicência. Como o blog vem falando há 17 meses, Fátima é incompetente. Não acredito em corrupção. Fecha aspas. O Povo Online. Camilo Santana, governador do estado do Ceará. Abre aspas para o Povo Online. Justiça bloqueia bens de Camilo Santana e de outros 18 réus envolvidos no escândalo dos banheiros. A Justiça do município de Horizonte bloqueou os bens do atual secretário estadual das cidades, Camilo Santana, e de seus antecessores no cargo, Joaquim Cartacho e Jurandir Santiago. A decisão é mais um desdobramento da ação que investiga supostos desvios de verbas para a construção de kits sanitários, o chamado escândalos dos banheiros. Os bens de 18 réus também foram bloqueados, entre eles está o ex-secretário do Tribunal de Contas do Estado, Teodoro Menezes, além de seus parentes e funcionários. O escândalo dos banheiros foi denunciado pelo O Povo
Em junho de 2011, após sugestão de um leitor de Pindoretama. O caso era apenas a ponta de um novelo de irregularidades que abrange mais de 50 cidades. Até agora, ninguém foi punido. Há processos em tramitação em vários órgãos. Só no TCE são 92 no âmbito administrativo, fora a ação contra Teodoro Menezes, da Corregedoria. A Assembleia Legislativa também prometeu investigar o escândalo, mas ainda não houve resultado. O STJ cuida de ações na esfera criminal. Fecha aspas. Flávio Dino, governador do Maranhão. Último segundo, 27/4/2020. Abre aspas. PGR pede inquérito para apurar contrato da gestão de Flávio Dino, no Maranhão. A investigação aponta indícios de que compra de combustível para helicópteros provocou prejuízo aos cofres públicos. A Procuradoria-Geral da República apresentou um pedido de abertura de inquérito contra o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, para apurar suspeita de irregularidades em um contrato do seu governo para a compra de combustível destinado a abastecer um helicóptero. O pedido de inquérito foi enviado na última semana à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pela Procuradoria-Geral da República. Fecha aspas. Poder 360, 27 de julho de 2020, abre aspas. A Polícia Federal, em trabalho conjunto com a CGU, Controladoria Geral da União, e com o MPF, Ministério Público Federal, cumpre mandato de busca e apreensão nesta segunda-feira, 27 de julho de 2020, contra o governador de Piauí, Wellington Dias, PT, e a primeira-dama e deputada federal Rejane Dias, PT, para investigar a suspeita de um esquema para fraude de licitação de transporte escolar. Foram 12 mandatos de busca e apreensão cumpridos em Teresina e em Brasília. As ordens foram expedidas pela Justiça Federal no Piauí. As ações ocorrem na casa do governador. Fecha aspas. Isso é só um pedacinho da história, pessoal. Durante agora a pandemia, voltando à história da pandemia, né? Houve vários escândalos, né, de governos, né, dos estados e de prefeituras, né, inclusive aqui em Recife, né, com relação a superfaturamento, ao desvio dos recursos enviados pelo governo federal, e a Polícia Federal, junto com o Ministério Público e Procuradoria-Geral da União, estão aí investigando vários prefeitos, né, vários assessores, né, e principalmente os da Secretaria de Saúde, né, que foram peças fundamentais em articulações não republicanas, né, contra a população, contra o poder econômico e trazendo aí, aumentando o cenário de desgraça que já foi, né, que já trouxe lá da China a Covid-19. A importância de nós termos essa conversa é porque no dia 15 de novembro haverá eleições municipais, não é? Então, vários candidatos estão se apresentando para ser prefeito de sua cidade. Vamos considerar o prefeito um servidor público. Então, você não colocaria para gerir a sua empresa, não é? Alguém que você já conhece os seus antecedentes criminais. Ou se você faz uma entrevista com alguém, você procura traçar o perfil daquela pessoa para ver se ele vai assimilar a cultura da empresa e trazer progresso, crescimento. Afinal de contas, o empreendedor ele precisa obter lucro. Obter lucro não é praticar nenhum crime, ao contrário do que os socialistas, os comunistas pregam, de que o empresário ele é um mercenário. Não, o empresário ele gera emprego. O empresário ele investe na economia, ele faz o dinheiro circular, não é? Então não se pode ter essa visão pejorativa de um segmento da sociedade
de uma categoria que é tão importante na evolução econômica, no poder econômico das pessoas, que garante o pão na mesa das pessoas. É o empresário, é o empreendedor, é aquele que pega o seu dinheiro e arrisca no negócio, que ele está sujeito a ganhar, mas ele também está sujeito a perder. Não é verdade? O maior país capitalista do mundo, os Estados Unidos, os empreendedores têm ampla liberdade, não é? A facilidade lá de se abrir uma empresa é imensa. Você, no máximo em 48 horas, você consegue abrir uma empresa, e não é uma microempresa, não, uma empresa de estatura média. E aqui no Brasil, as dificuldades são tremendas, é incrível. A cultura de que o empresário é alguém mercenário. Então não podemos aceitar mais esta mentalidade. Então vamos diagnosticar aí o perfil de cada candidato, não é? Não dá para você simplesmente no filtro querer selecionar apenas alguém de partido conservador, porque nós ainda não temos partido conservador. Então você filtra a vida pregressa da pessoa, as suas alianças, procura saber. O Google é uma ótima referência hoje para se fazer pesquisa. Veja no portal de transparência se essa pessoa já foi candidato e busque informação, mas evite candidatos de viés socialistas, não é? Se não tem um de centro, olha, se você tem uma opção entre um candidato de centro e outro de extrema esquerda, vote no de centro. Não adianta, candidato de extrema esquerda, ele vai sempre mentir. A mentira é a base da história do comunismo no Brasil, é a enganação, não é? Ele acusa as pessoas do que eles são, não é? É pré-requisito assassinar reputações. Então você precisa ter a sensibilidade para perceber se esse seu candidato está mentindo ou não. Então hoje não é muito difícil, porque nós temos um excelente instrumento que é a internet, não é verdade? Então há prefeitos que estão querendo serem reeleitos e tiveram investigações, né? Foram investigados, alguns foram cassados e depois conseguiram voltar mediante recurso, mas assim mesmo ainda existem pessoas, me desculpem falar, existem pessoas que insistem em serem comedores de capim, que por causa, às vezes, de uma promessa do emprego, disso, daquilo, eles insistem em votar nesse candidato e condenam a sua cidade, a sua geração, a viver sob um regime, basicamente, de escravidão, porque são oligarquias que ficam ali, formam uma verdadeira dinastia, vão revezando de parente, porque o avô foi um bom gestor, aí bota o filho, bota o neto que não tem nenhuma responsabilidade moral, não se identifica com a cidade, às vezes nem mora na cidade, mas está sendo reeleito porque há 2, 3 gerações atrás alguém da sua família fez uma boa gestão e construiu a sua história. Mas não é assim que nós fazemos com, por exemplo, uma empresa. Olha, se nós fazemos isso com algo que é nosso, por que vamos fazer isso com a nossa cidade? Pense nos seus filhos, pense na sua futura geração, pense num polo industrial, uma atração turística na sua cidade que poderia ter e não tem mais, porque os prefeitos desta cidade simplesmente ficam brincando com a população ao longo dos anos, fazem revezamento do poder e nada fazem. Então, agora em 2020, você tem a oportunidade de mudar a cara da sua cidade, não é? Se existe algum político candidato, algum candidato que já teve pai, avô, bisavô que foi prefeito, esqueça o passado desses. Olhe para esta pessoa que está se candidatando, se ele tem algum legado, se ele tem alguma influência, se ele tem responsabilidade, se ele tem, acima de tudo, experiência. Não adianta, não é herança de família que vai garantir uma boa gestão de um prefeito. E isso está em jogo, a vida econômica da cidade, está em jogo o emprego, está em jogo os postos de saúde, o saneamento básico. Então, para se realizar uma boa gestão, é preciso, acima de tudo, estar preparado, ser patriota, amar a pátria e ter espírito público. Valeu, pessoal! Conto com vocês
para nessa próxima eleição vocês fazerem diferente, seja qual for o município do Brasil. Valeu!